Joaquim Pô. E aí? Bom, olá de novo. Tá aquele pau. Kim, vou te explicar qual é a importância da justiça do trabalho no Brasil. Tá. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Tá. E a gente tem muito mais tempo de escravidão, 300 anos, do que de abolição, 138 anos. Verdade. Então, a justiça do trabalho foi muito importante para acabar com a escravidão no Brasil, porque a justiça do trabalho foi a fronteira que separou o trabalho escravizado do trabalho livre. Vou te dar um exemplo. Em 1920 teve uma revolta no Brasil chamada Revolta da Chibata. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Faz a pergunta. A Justiça do Trabalho foi criada no momento da abolição ou antes da abolição? Depois da escravidão. 1941. Depois, né? 1941. A Justiça do Trabalho foi criada quando? 1941. E E a abolição foi em quando? 1888. Ou seja, uma coisa não tem relação com a outra. Tem tudo a ver. Vou te explicar agora. Vou te explicar a situação. Se você deixar eu concluir o raciocínio. Vai lá. Em 1920 teve uma revolta chamada Revolta da Chibata. Essa revolta aconteceu na Marinha porque eles recebiam chicotadas em 1920. 1920. No mundo do trabalho, o trabalhador também apanhava. O trabalho escravo, as chicotadas, o limite de carga horária não acabou com a abolição. A abolição da escravidão só acabou com a escravidão no papel. A Princesa Isabel só acabou com a escravidão no papel. Por quê? Porque no ano seguinte do fim da escravidão, 1888, e 1889 foi o ano da República. Quem assumiu o poder foram os senhores de escravos. E esses senhores de escravos continuaram explorando e continuaram mantendo o trabalhador livre sendo tratado como escravo. Então, a justiça do trabalho foi muito importante para o trabalhador ter essa diferença entre trabalhador livre e trabalhador escravizado. Tá, eu concordo com toda a história que você colocou, com a exceção de que a Justiça do Trabalho foi fundamental para isso. Me diga como toda essa história justifica hoje a gente ter uma justiça mais cara, uma justiça que tem mais super salários, uma justiça que é mais lenta. Como isso beneficia hoje o trabalhador que está numa situação análoga à escravidão? Pois bem, vou te dar uma fonte. Tem um livro chamado Memórias do Cativeiro. Esse livro fala sobre o pós-escravidão, que é uma parte da história que a gente estuda pouco. Memórias do Cativeiro. Nesse livro tem um relato de um trabalhador mineiro, que esse trabalhador foi escravizado, e nesse relato, não sei qual é o nome do trabalhador, mas ele fala emocionado, porque ele tinha o direito de abrir um processo contra o patrão dele. Porque no passado, na época da escravidão, esse cara recebia chicotada e ele não tinha direito de reivindicar nada. Entendeu? Ah, mas ele vai continuar podendo Não, reivindicar o seu direito. agora ele tem a justiça do trabalho para poder fazer Não isso. precisa de justiça do trabalho para fazer isso. Não, mas a justiça do trabalho foi criada para isso. E veja, a maior parte dos casos julgados, a maioria esmagadora dos casos julgados pela Justiça do Trabalho não são sobre escravidão, não são sobre trabalho análogo à escravidão. A maior parte dos casos julgados são contra pequenas, médias e microempresas, que têm até 9 funcionários, que não é trabalho escravo, é bar, é restaurante, é comércio e serviços, é loja de roupa. Então, assim, não procede o que você está falando, que hoje a Justiça do Trabalho é fundamental para combater a escravidão. Vou te dar mais um exemplo recente. O cara já perdeu a outra, você fez ele perder a outra de novo, meu.